Arrancamos aqui com mais uma edição do programa Motosport hoje. Sejam bem-vindos à Gol FM e à V Motores. Connosco está Ricardo Costa. Conhecido como um dos pilotos rápidos que Portugal tem partilhado a sua carreira enquanto piloto de ralis por terras portuguesas e também por terras de Nuestros Hermanos, mais propriamente a nossa vizinha e prima Galiza. Ricardo Costa, antes de mais quero agradecer-lhe a simpatia que teve em agradecer o convite da V Motores, em aceitar o convite da V Motores e da Gol FM para estar no nosso programa e, obviamente, dado que estamos com um auditório mais alargado do que aqueles habituês dos ralis, eu queria que começasse por nos contar um pouco da história de como surgiu esta paixão pelo desporto automóvel em geral e pelos ralis em particulares e como foi o arranque da sua carreira e o desenrolar até ao dia de hoje. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite e de outra forma também dar a conhecer e, ao fim e ao cabo, valorizar o seu trabalho, que tem sido excelente. Muito obrigado. Como é o caso de algumas entrevistas que eu ouvi, e está a fazer mais pelo nosso desporto, ou pelo desporto que todos gostamos, mais que muitas outras fontes ou muitos outros meios que normalmente, ou antes já eram bastante comuns em termos de informação no nosso desporto, mas têm estado parados e nós temos que louvar e apoiar, acima de tudo, quem desenvolve este trabalho, que ao fim e ao cabo dá-nos a conhecer e divulga o nosso desporto. Passando a responder à pergunta, isto remonta desde muito pequeno. Eu andava a estudar, eu estudei num colégio, não é um colégio, é propriamente um seminário. Muito bem. Andei a estudar desde pequeno, desde do quinto ano, num seminário, e que era a vontade dos meus pais, nomeadamente da minha mãe, que eu seguisse a carreira sacerdotal. No início foi indiferente para mim esta opção, foi um pouco para fazer a vontade à mãe, mas imediatamente a seguir sempre tive a ideia dos automóveis. Não tenho familiares, não tenho ninguém conhecido, não tenho esse privilégio. Despertou por mim sem contar e não sei explicar. O que é certo é que no sétimo, oitavo ano, o seminário é um local onde ficámos internados, e a informação nos chegava, apenas nos chegava a informação através na altura do Autosport e Volante, que era a minha mãe que fazia o favor de aos fins de semana me trazer o jornal, e eu ficava a sonhar, durante o largo da semana, ficava a sonhar com a possibilidade de um dia vir a poder fazer provas. Naquela altura sonhava com o karting. Dado que fui crescendo e fui evoluindo, por volta do 9º ano, decidi que definitivamente não era aquela a minha vocação, não era verdade. Eu queria a parte da engenharia, sempre foi engenharia e automóvel, portanto tudo relacionado com os automóveis, sempre foi o meu sonho e o meu objetivo de vida, e decidi sair e a partir daí seguir a carreira académica na área da engenharia. Após ter terminado os estudos, já aí com depois de ter começado a trabalhar e ganhando algum dinheiro, comecei a dar os primeiros passos no karting, e assim começou a minha aventura no desporto automóvel, com muitas dificuldades, porque não havia dinheiro, não tinha conhecimentos, que é uma grande dificuldade, e que eu tento, que eu cada vez que conheço alguém que tem o bicho ou que gosta desta modalidade ou dos automóveis,
eu tento explicar um bocadinho do que foi meus inícios, no sentido de lhes poder facilitar e poder abrir que há oportunidades. Eu não tinha conhecidos, não tinha familiares que gostassem do desporto de automóvel, e consegui um dos meus objetivos, que foi poder participar e hoje em dia posso dizer que sou um privilegiado neste desporto e que consegui realizar parte dos meus sonhos, ou quase a maioria dos meus sonhos. O Ricardo Costa não seguiu a carreira sacerdotal, mas para além de continuar, penso eu, com a sua fé religiosa, tinha um pecado que eu penso que Deus ou os deuses perdoam, é o pecado do gosto pela competição automóvel, e hoje, obviamente, segue também, e ainda bem para todos nós, esse seu vício, entre aspas, que é um vício muito salutar. O Ricardo tocou aí num ponto muito importante, o facto de, em Portugal, como em muitos outros países, a esmagadora maioria das pessoas que deseja fazer ralis tem que claramente, pelo menos nos inícios, se é que não ao longo de praticamente toda a sua carreira, começar por contar com os seus próprios meios. Não há volta a dar-lhe, Ricardo, salvo raras exceções, a maior parte das carreiras tem que começar mesmo dessa forma, com um investimento próprio ou então de pelo menos da família ou daqueles amigos e daquelas empresas que nos rodeiam. Infelizmente, o nosso desporto, o nosso vício, é muito caro. Para além de ser caro, requer conhecimento para se poder chegar aos sítios certos, aos momentos certos, porque senão somos capazes de desanimar ou ficar pelo caminho. Eu digo que é importante nós podermos passar o testemunho, especialmente aos jovens, e tentar facilitar-lhes a vida, porque, como volto a referir, é difícil, é caro, chegar aos sítios certos é muito complicado, só ao fim de muitos anos, e eu sei o que aconteceu comigo, e não gosto de qualquer forma, não queria que quem neste momento pretenda iniciar uma carreira neste desporto, que passe pelo que eu passei, que passa muita gente. Portanto, eu gostaria que fosse mais fácil, porque se fosse mais fácil para eles, com certeza que íamos ter mais participantes, mais adeptos, e também não é bom, porque tem que se ter muita perseverança para não desistir, porque foram muitos momentos de querer deixar para o caminho e dizer não vale a pena, e fica a vontade de desistir às vezes é muito forte. O Ricardo está-nos a falar desse fantástico cockpit do Citroën DS3 R5, mas até chegar a esta magnífica máquina da marca francesa do Double Chevron, obviamente, o Ricardo teve outros passos da sua carreira. Ainda se lembra e pode partilhar connosco quando foi e como é que foi o seu primeiro rally? Posso, com certeza. O primeiro rally foi curioso, eu vinha da velocidade, estávamos a iniciar uma nova época e eu na altura participei, isto em 2002, eu participei no troféu Renault Clio, um troféu super competitivo, em que os meus resultados não foram nada de especiais, porque era um troféu muito difícil, e lá está, eu caí de paraquedas naquele troféu, não tinha experiência, não conhecia os circuitos, não conhecia os mecânicos, não conhecia, basicamente para mim tudo era novidade, e daí muito difícil, em especial tratando-se de um troféu muito competitivo. Dado que estávamos no início de 2003, surgiu a oportunidade através do Sr. Joaquim Soares, do Quinso, que eu tenho o preparador de automóveis e que faz as dos automóveis. Na altura, ele estava a fazer a montagem dos Fiat Puntos de troféu promoção, não era nacional, mas era da promoção, e desafiou-me, por que não experimentar um rally no troféu Fiat Punto de promoção. E eu, sem ter ainda definido a época, a essa altura, aceitei o desafio. Mais uma vez volto a dizer, era tudo novo, não acompanhava os rallies dessa
altura. A única sorte que eu tive, ou a grande sorte que eu tive, foi conhecer um navegador daqui de Famalicão, o Nuno Almeida, que fazia um programa de rádio, que me tinham convidado para um programa de rádio e insistiram, tens que fazer um rally, um dia destes tens que fazer um rally. Para mim era novidade e não dava muito interesse aos rallies. O que é certo é que foi o Rally de Santo Tirso, e de 2003, em que, além de eu preparar relativamente bem, bastante bem, sem saber ler nem escrever, por assim dizer, ao fim dos primeiros dois ou três troços, já não me recordo, liderávamos o troféu da promoção, esse troféu Fiat, da Copa Fiat da promoção. Para mim foi uma grande surpresa, toda a gente ficou satisfeito da minha equipa, e nomeadamente o navegador que me incentivou, o Joaquim Soares também na altura, e claro, daí, a partir daí não houve mais, foi sempre a continuar e sempre a tentar mais e mais até chegar a este momento. Estamos já com década e meia, mais de década e meia de dedicação aos ralis. Se tivesse que escolher os pontos fortes desta carreira, aqueles momentos que mais marcaram até agora a sua carreira, que momentos é que escolheria? Foram vários os momentos, nomeadamente essa altura do troféu Fiat Punto, pela novidade que foi e pela competitividade que alcançámos, também pelas amizades que se criaram. Posso-lhes dizer que, contrariamente ao que era a velocidade, criei amizades, embora sou visto como uma pessoa antipática, mas que eu assumo, mas é o meu feitio. Pessoa mal encarada, por assim dizer, que é o termo, mas gosto muito das amizades e preservo-as e dou-lhes muita importância, se calhar daí ter algumas reservas em algumas circunstâncias, mas posso dizer que ainda tenho um conjunto de talheres daquela altura feitos para os participantes do troféu Fiat Punto pelo Manel Castro, que nos ofereceu numa altura de um jantar que fizemos no final da época. Depois o campeonato regional em que participei, em que ganhámos nesse ano, em 2005, foi relativamente competitivo, com o Pedro Pérez. O Open de velocidade, o Open de rallies, que foi bastante competitivo, com o Pedro Pérez, um piloto de referência e que a mim que eu aprecio bastante. A participação no Rally de Portugal em 2008, tive a oportunidade de participar no Rally de Portugal. E depois em Espanha, em que os resultados foram mais promissores e conseguimos atingir e alcançar classificações bastante interessantes dentro das nossas capacidades e das nossas potencialidades. Ricardo Costa, hoje a Maca ao Minho já não é propriamente uma equipa a trazer por casa, já é um bebé crescido e já de certeza absoluta que exige muita dedicação em termos de equipa de competição. O Ricardo Costa, para além de competir, também, não sei se será esta a expressão correta, mas apadrinha a competição de alguns dos jovens lobos dos ralis, entre eles o seu sobrinho, o Ricardo Costa Júnior, e também um dos nossos entrevistados anteriores, o Lucas Simões, que muito bem de vós falou. O Lucas também é um talento fantástico que está agora a despontar, tal como o Júnior o é. Mas eu não posso deixar de lhe dizer que quando olhamos para alguém com o palmarés que o Ricardo tem, com a estrutura que foi montando aos poucos, com toda essa seriedade, eu diria mesmo com essa assertividade de engenheiro, vê-lo hoje a correr em terras que não são lusitanas, não é que tínhamos nada contra a Galiza, que adoramos e adoramos a Espanha, leva-nos à pergunta, o que é que o fez sair de Portugal, Ricardo Costa? Foi só apenas o sonho de competir no estrangeiro ou houve algo mais? Não,
Eu debato-me já há algum tempo com a questão dos ralis, quando chegamos a um patamar em que não somos profissionais, não temos orçamentos para participar num campeonato nacional, isto é, fazer um campeonato nacional na íntegra e de uma forma competitiva, e não queremos participar no regional. Eu gostei bastante da entrevista do Fernando Pés, da forma como ele se sente, acho que esta expressão indignado, ou antes maltratado, e um ex-campeão que fará, eu já não posso queixar muito quando um ex-campeão, ou um campeão como é o Fernando Pés, que já participou ao mais alto nível nas nossas competições, ser tratado ou sentir-se não bem tratado no nosso desporto. Isso diz que algo está mal. E o motivo de me deslocar para a Galiza foi que, ao não haver um enquadramento em que, no meu caso, já maduros, mas existem vários. Estes dias, na conversa com o Manuel Castro, também, no meu caso, Manuel Castro e outros tantos, em que se calhar não conseguimos um budget para sermos competitivos. E no Campeonato Nacional o Grupo N não existe. Temos a possibilidade de ter um bom carro, ou ter um carro atual, ou próximo dos atuais. Mas não temos dinheiro para pagar para as despesas das provas no seu mais alto nível no que diz respeito à participação. Portanto, deveria, no meu entender, deveria existir aqui um segundo escalão dentro do Nacional para quem quisesse, que tenha a oportunidade de ter um carro destes, mas que queira ser competitivo, porque participar por participar nunca foi o meu objetivo. Ora, isso acontece na Galiza. Na Galiza é um regional, okay? Mas é um regional que podem correr os carros atuais competitivos, mas é um campeonato regional muito competitivo, em que pilotos com um orçamento reduzido, que é basicamente todos, com exceção de um ou dois, que militam nesse campeonato, os orçamentos são bastante reduzidos, pouco mais se gasta do que o que gasta um jovem num troféu 208 do Campeonato Nacional. Permite-nos andar com o carro atual, permite-nos debatermos e ser competitivos e andarmos taco a taco, para além de outras circunstâncias que têm a ver com a quantidade de adeptos, de entusiastas que tem e que nos motiva muito e que nos dá vontade de voltar. Como é lógico, eu preferia sempre correr em Portugal, primeiro preferia correr em Portugal. Tenho ligações pela atividade que desenvolvo no dia a dia, pela minha profissão tenho ligações com Espanha, mas sem dúvida preferia correr em Portugal. Mas volto a repetir, e se calhar estou a repetir-me, não estão reunidas, não posso concordar, e faltava-me dizer, e os incomodados, entre aspas, retiram-se, que é o meu caso. Não estou chateado com ninguém, nem é o caso, mas uma vez que não me consigo encaixar no campeonato, ou que não existe um campeonato, ou uma categoria em que me possa inserir, que eu me possa divertir, que eu possa competir, que eu ando nos rallies, mas gosto da competição, um pouco como dizia o Manuel Castro na entrevista anterior, ele gosta de o que faz, quer fazer bem e a sério, portanto eu também encaro isto, divertir-me, mas a sério, e não encontrava, o único que encontrei foi o Campeonato Galego, foi uma casualidade também, porque, voltando um bocadinho atrás, eu não posso pagar, não estou de acordo, não é que não possa pagar, mas não estou de acordo em que se pague 1.000 ou 1.200 euros por uma inscrição. Posso entender e posso entender as razões das organizações, mas acho que temos que fazer alguma coisa e acho que não é só os outros, nós todos temos que fazer alguma coisa. Quando em Espanha, nomeadamente na Galiza, pago 350 euros por uma inscrição.
Se me perguntar, mas não gastas nos pneus? Gasto, sem dúvida, gasto mais dinheiro, um pneu custa mais do que isso, portanto, não é o motivo, mas se os outros conseguem fazer por 350 euros, conseguem organizar um rally de 100 km ou 120 km, oferecem prémios monetários que para um piloto é interessante, não é que isso vá pagar as contas, mas é um ânimo. Os troféus, os prémios ao final de cada rally são interessantes, são escolhidos, são bonitos, por falar assim, não com o desprezo que temos em alguns clubes organizadores, não são todos, alguns clubes organizadores que nos dão aquele troféu, uma mera chapa, vamos pôr assim o termo, porque têm a obrigação de dar e assim não cativam as pessoas. E eu acho que não há nenhum piloto que faça um rally que não gosta de receber um troféu e que o guarde na estante e que seja o resultado de muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço. Portanto, ali está representado todo esse empenho. Não é que não tem que ser caro, mas tem que ser escolhido, tem que ter empenho e tem que ter um bocadinho de representação, e muitas vezes acho que isso não acontece, e daí eu, voltando a repetir, os incomodados retiram-se e essa foi a minha opção, portanto não ia remar contra todos. O Ricardo tocou num tema muito pertinente, que é a questão dos gentleman drivers que reúnem condições para comprar carros de topo, mas que têm claramente a noção de que não são pilotos profissionais, nem estão nos campeonatos para se focarem no título principal. E daríamos aqui vários exemplos, não os tratando assim por andarem menos ou andarem mais, mas são realmente, e acho que é um tema muito carinhoso, gentleman drivers, o seu caso, o caso do próprio Manuel Castro, para além de diretor de uma equipa, tem uma paixão enorme e leva muito a sério o que faz. O Paulo Caldeira, poderíamos ir buscar o António Cruz Monteiro, o tio do João Barros, o Alfredo, o irmão agora com as suas novas responsabilidades autárquicas, está um pouco afastado, mas também é outro gentleman drivers, e quando começamos a somar estes nomes todos, estamos quase a chegar a uma dezena de R5. Veria com bons olhos, ou acha que este grupo veria com bons olhos que a Federação pudesse pensar em algo que o próprio Campeonato do Mundo já teve quanto aos R5, que seria uma espécie de duas divisões, a divisão principal para equipas oficiais, fossem elas de fábrica, fossem elas equipas de preparadores, e uma espécie de segunda divisão para esses tais gentleman drivers, que no fundo iriam lutar por um título entre eles? Isso é o que eu reclamo e defendo, e estou disposto a apoiar e a defender, porque somos muitos, é como diz, podemos ser uns 10, e esses 10 eram mais 10, de certa forma, a engrossar o pelotão, a movimentar estruturas no sentido da sua participação, mas tem que haver uma motivação, não é participar por participar, por muito que nós não sejamos os pilotos que não somos, e não vamos ser a partir de agora, antes pelo contrário, mas competitivos, mas dentro das nossas limitações queremos fazer o melhor e queremos que isso seja reconhecido, seja dentro desse grupo, seja dentro de uma classe, uma categoria, mas tem que existir algo que nos permita lutar, porque eu vejo os rallies de uma forma se calhar especial, que muita gente não vê, que é nós lutamos contra o tempo, antes, contra o cronómetro, e cada um luta à sua maneira, cada um tem o seu objetivo. E se não existir uma categoria, uma classe, um campeonato, não motiva. E hoje pode aparecer numa prova, amanhã já não aparece. E se houvesse um conjunto de 4, 5, 6 provas, também nada mais do que isso, tenho a certeza que reunia 6, 7, 8 pilotos que entre si disputavam essas provas e esse campeonato, iriam aumentar ou embelezar a festa dos rallies do Campeonato Nacional, e por outro lado permitia-nos ter um parque automóvel
constantemente a ser renovado, porque é como disse e é como eu penso, eu tenho dinheiro para comprar o carro, mas não tenho dinheiro, ou não quero gastar o dinheiro que gasta um piloto do campeonato nacional que está a disputar o campeonato. Como é lógico, são orçamentos completamente desfasados da minha realidade e como a minha serão outras, com certeza. Depois deste defeso forçado pelo surto pandémico, o Ricardo Costa já fez o gosto ao pé e às mãos e já testou o Citroën, ou ainda está para acontecer esse primeiro contacto antes de voltar à competição? Ainda não tivemos a oportunidade, dado que também tenho estado bastante ocupado, mas queria ver se dentro de 2 semanas, ou próximo do final do mês, temos a oportunidade de voltar a desenferrujar um bocadinho o que é toda a estrutura, desde o piloto, o navegador e o próprio automóvel e a equipa também. Mas queria ver se no final do mês teríamos essa oportunidade para fazer esse evento, queríamos fazer um teste e retomar as hostilidades, porque a Galiza começámos está prevista o início ou a retomada do campeonato para agosto e queria ver se poderíamos estar um bocadinho mais ativos. Exatamente, e ganhar outra vez o ritmo que é sempre necessário, porque uma paragem acaba sempre com o ritmo competitivo de qualquer atleta, de qualquer desporto. O que é que está previsto fazer em termos deste ano? Aquilo que acontecer no Campeonato Galego, ou teremos pelo menos pontualmente o Ricardo Costa em alguma prova portuguesa? O Campeonato Galego é o nosso objetivo, até porque este ano, e também para que tenham conhecimento, apesar das circunstâncias, mas conseguiram fazer um campeonato, como creio que não há história em termos das proximidades, ou que eu conheça, em que o vencedor do campeonato, o prémio são 40 mil euros para o primeiro, 30 mil euros para o segundo, 20 para o terceiro e 10 mil euros para o quarto. Isto prémios em dinheiro, não é? Um piloto estrangeiro pode ser campeão? Pode ser campeão, sem qualquer problema. A somar a isto, ainda existem os prémios por prova, que o primeiro poderá andar na ordem dos 2 mil euros, 2 a 2.500, as provas têm um coeficiente diferente umas das outras, mas no mínimo 2 mil euros. Quero dizer com isto o quê? Se uma Galiza, que é pouco maior que o nosso norte e centro de Portugal, não tão potente em termos do que nós somos capazes em termos de Portugal. Nós temos mais capacidades e mais meios que tem uma Galiza. Consegue organizar um campeonato destes? Porque é que nós não conseguimos? Não é, alguém havia de perguntar, não é a federação que põe o dinheiro. A federação paga os prémios, mas não é a federação, não é o Estado. Portanto, nós alguma coisa não estamos a fazer correto relativamente ao nosso desporto e teremos que o repensar de uma forma empresarial, um bocadinho como o futebol. Motivados por isso também, não é que o nosso automóvel não nos permite lutar pelos primeiros, mas não deixa de ser interessante o objetivo, que é lutarmos pelos, pelo menos entre o terceiro e o quarto, queríamos tentar alcançar, dada esta motivação extra, que é o prémio monetário. E em Portugal nada durante 2020? Em princípio não, tem uma insistência do meu navegador, queria que fizéssemos Castelo Branco, mas não vai ser possível, dado que depois as provas na Galiza vão ser muito seguidas e há que reunir todas as condições para podermos estar bem preparados, pelo menos para o Campeonato Galego, que é o nosso objetivo principal. Ricardo Costa, fica aqui prometido que no final do Campeonato Galego voltaremos a conversar, porque não? Eu sei que o seu objetivo é ficar ali perto do pódio, mas vá lá, faça um esforço, ficávamos muito contentes se trouxesse o caneco para Portugal, porque seria também um corolário de toda a sua dedicação aos rallies e tudo quanto tem feito. Muito obrigado por ter vindo ao Motosport hoje. Eu é que agradeço. Obrigado a todos.
É o fecho de mais uma edição do nosso programa aqui na Gol FM e na V-Motores. Ricardo Costa, o português que tem brilhado em terras galegas depois de, durante muitos anos, brilhar nos ralis e na velocidade nacional, foi o nosso convidado na edição de hoje, que foi assinada, como sempre, por mim, Joaquim Amandio Santos, tendo nesta fantástica equipa de produção Armando Leitão na edição de vídeo e Paulo Seabra a cuidar da sonoplastia. Um abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio.